Hallo, tudo bem com vocês? Vamos analisar hoje a música Zeig dich. Sim, é a quarta música que eu já estou analisando aqui do novo CD, do novo álbum do Rammstein. E levando em consideração que o último CD que eles lançaram foi há 10 anos atrás, acredito que eu tenha bastante tempo aí para analisar todas as músicas desse álbum, mas a gente vai analisando aos poucos. Então, vou dar uma olhada. E essa música vai analisar um prefixo da língua alemã que é muito legal e que é trabalhado de forma genial pela banda. Vamos dar uma olhada? Primeira coisa, zeig dich é um imperativo, sim. E aqui vocês já podem ver que eu coloquei essa cena da Igreja Católica, por quê? Porque exatamente é com a Igreja Católica que eles vão estar falando, e a gente vê aqui um imperativo, se mostre, que a gente faz através do zeig dich. A gente vê que o formal é feito pelo Sie, zeigen Sie sich. Já o informal não. A gente come aquele N, né? Tira qualquer pronome e vai diretão, te mostre. Exatamente. Então você vê que não tem aqui, já começa não tendo respeito pela Igreja Católica, já conhece o título com esse imperativo na cara dura. A gente vê que no começo da música tem aqui, né, um pouco de latim, imitando um pouco todas as missas em latim, canto gregoriano em latim, mas eu fui até buscar uma interpretação desse latim e eu percebi que é um latim artificial, essas palavras não existem realmente. A única coisa que dá pra gente saber aqui que é um crucifixus, né, que a gente sabe que crucifixo, lumine, da luz, e alguns prefixos também de extra, né, que a gente entende isso do português, ou ex, que é o aus do alemão, que é o que sai, que é o que a gente exala, então tudo que está saindo ali, mas não tem muito bem como interpretar tudo isso aqui. Ok, mas a gente já sabe ali que tem uma tensão no ar, uma reza, alguma coisa em latim, e eles entram com toda a música quase trabalhada com o prefixo fé. Então vamos dar uma olhada. Esse fé muitas vezes é difícil de entender. A primeira ideia que o fé traz nas palavras em alemão pode ser uma ideia de contrário. Por exemplo, comprar, kaufen, vender, verkaufen. Andar, laufen. Se perder, sich verlaufen, ou seja, né, o contrário de andar. Estou andando, estou perdida. Aconteceu ali o contrário. Ou, por exemplo, sehen, eu estou vendo, ou eu não vi, versehen. A própria expressão, nossa, foi sem querer. Das war aus Versehen. Não quer dizer literalmente foi sem querer, quer dizer que foi sem eu ter visto, eu não vi. Oh, Entschuldigung, das war aus Versehen. Então aí, esse prefixo fer. Ok, então essa ideia do contrário tem também o aspecto negativo. De que forma? Vamos lá, e é esse que eles vão usar. E também todos os outros, mas assim, eles querem dar uma ênfase, uma batidona muito nesse fé com aspecto negativo. Seguir, folgen, um verbo neutro, tudo bem. Tô te seguindo, ó, sigo lá no canal, legal, é até bom. Verfolgen já é perseguir, o que não é nada bom. Lassen, deixar. Abandonar já é ruim, verlassen. Enfiar, stecken. Esconder, enfiar de forma ruim, verstecken. Eles vão usar esse verbo lá pra frente. Quando que eu entendi esse fé, né? E eu morei muitos anos na Alemanha, morei numa república de estudantes, então aprendi as coisas mais malucas que vocês podem imaginar. Um amigo meu, eu tinha abotoado minha camisa e ele pegou e falou: Ingrid, du hast dich verknöpft. O que aconteceu? Bom, knöpfen é abotoar-se, abotoar uma calça, abotoar uma camisa. Sich verknöpfen, e ele inventou esse verbo, mas eu entendi claramente. Quando a gente, né, descasa o buraco do botão com o botão, fica aquela coisa tudo errada, né, um para cima, um para baixo, e não bate na hora que chega no fim da camisa, né, fica tudo errado. A ideia, me abotoei de forma errada. Quando ele falou, então, Ingrid, du hast dich verknöpft, eu entendi tudo. Ah, os botões estão tudo aqui, tudo zoado. Exatamente, tive que ajeitar. Então, para você ver como a gente consegue trabalhar o fé quando a gente quer também. Um outro exemplo aqui, ich habe etwas getan, eu fiz, que vem do verbo tun, fazer. Mas aí, se eu fiz errado, se eu não vi e aconteceu tudo que eu fiz foi de forma errada, eu vou usar o fé. Ich habe mich vertan. Por exemplo, passen, né? Ou passieren é o verbo passar. Agora, eu perdi, o ônibus passou e eu não peguei. Oh, ich habe den Bus verpasst.
Não confundirem com verlieren. Verlieren é perder para objeto, né? A gente não pode perder no ônibus, a não ser que seja de miniatura, mas isso é uma outra história, tá me entendendo quem aprende alemão. Mas tudo bem. Então, fair, para trazer essa noção negativa. Ingrid, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. O fair também pode trazer a ideia do né? Aquela coisa do perseguir que eu falei ali para vocês. Seguir, folgen. Perseguir, verfolgen. Pode trazer a ideia do que é essa ideia toda, né, de transformar, ou a gente pode até relacionar esse pedacinho em latim da música também, né, da transcendental e transpor e aquela coisa. E tem verbos também que não tem nada a ver, ou se tem a ver com alguma coisa negativa, tal, a gente não consegue perceber mais, que é a ideia do verstehen, entender. Entender não é nem negativo, não é o contrário de nada. Vergeben, perdoar. Versuchen, tentar. Então, assim, dá para aplicar essa regrinha do fea para todas as palavras que começam com fea? Não. Mas eu diria que tem aí bem uns 70% que traz sempre esse sentido de ao contrário ou negação. Legal, sabendo disso, vamos entrar na música então. E aí a gente já começa lá. Verlangen, verfluchen, verdammen, versuchen, verdammenes versprechen, verüben se verbrechen. Então, verlangen, verfluchen, exigir, amaldiçoar, condenar, tentação, perdição, prometer, ou aqui a gente pode fazer a interpretação de prometer a perdição, né? Não é toda a reza, toda a missa, eles não falam da perdição, dos pecados, do inferno, né? Então, aqui só um detalhe, eu fiz uma opção de interpretação, mas que vocês têm que atentar que muitas palavras no plural em alemão terminam em en, e os verbos no infinitivo também terminam em en. Então aqui eu tive que fazer uma opção. Será que essa era uma palavra, um substantivo no plural, que às vezes vai bater, ou será que foi um verbo no infinitivo? Então, aqui eu não sei se eles colocaram perdição, prometer, citando aí, né, dois verbos no infinitivo, ou se eles quiseram dar uma interpretação de eu prometo a perdição, eu prometo, né, o céu, eu prometo, tudo que se fala aqui, a Igreja Católica fica pregando. Mas tudo bem, isso vai ser, né, vocês podem aí descrever as suas interpretações e as suas traduções para quem entende melhor do alemão, tá tudo certo, a gente só vai aqui falar do cerne da mensagem dessa música. Então lá, verüben sie Verbrechen, eles cometem crimes. Verheißung verkünden, então anunciam grandes promessas. Vergebung aller Sünden, o perdão de todos os pecados. Verbreiten und vermehren im Namen des Herrn. Então é o famoso espalhai-vos e multiplicai-vos, né? Em nome do Senhor. E a gente não fala muito bem assim, eu vi que é frutificai e multiplicai-vos, mas aqui é o vermehren, né, de se transformar mais, ou seja, se procriar, se espalhar e se procriar. E o vermehren é o multiplicai-vos, e aí? Será que é o que os padres tentam fazer? Se multiplicar? Eles levam tão a sério assim a Bíblia que eles tentam fazer isso com as criancinhas, né? E aí, não é uma ironia? Perdão de todos os pecados. E aí, a gente vai perdoar tudo o que os padres fizeram? Vamos dar uma olhada porque é muito irônico e já começa um final bem irônico também, né? E aí? Espalhai-vos e multiplicai-vos em nome do Senhor, em nome do Pai? Será que é isso que o Pai quis mesmo? Então vamos à próxima estrofe. Verstecken, verzichten. Então vamos recusar a nos esconder. Verbrennen und vernichten. A gente vai queimar e destruir. Não é o que eles fizeram com os livros, não é o que eles fizeram com gente na Inquisição. E os livros foram os nazistas. Mas, de qualquer forma, a gente não tem acesso a muitos dos livros do Vaticano. Não foi que o Giordano Bruno acabou sendo até queimado na fogueira, teve acesso, conseguiu ver muitas coisas que ninguém nem sabia, quis falar para o povo, pum, se danou, queimou. Verhütung verboten. Então, proibir a prevenção. Verhütung é a contracepção, claro. Então, nós somos tão católicos, tão cristãos, que a África, com tantos problemas de HIV, ao invés da gente ser sério e falar, ó, gente, usa aí camisinha, a gente proíbe a camisinha, né? Que é o que eles fizeram. Agora não, já mudaram isso, mas há muito tempo ficou assim. Verstreuen sie geboten. Então,
espalhando mandamento, espalhando moral, né? Tô seguindo toda a moral dos mandamentos, será? Verfolgung verkünden, proclamar a perseguição, Vergebung aller Sünden, perdão dos pecados, verbreiten und vermehren, im Namen des Herrn. Então, de novo, ele sempre termina o refrão com o espalhai-vos, né? E multiplicai-vos em nome do Senhor. Eu fiz essa tradução mais literal aqui no final e não a da Bíblia, como opção minha mesmo. E é isso aí, eu até coloquei, né? Eu encontrei várias reportagens sobre a proibição do uso do preservativo na África, enfim, só aqui para contextualizar, mas na verdade encontrei centenas de coisas. Vamos lá. E aí, o imperativo: Zeig dich, versteck dich nicht. Se mostre, não se esconda. Então, claramente aqui é um apelo à Igreja Católica, um dever da Igreja Católica. Enfim, é um imperativo. Zeig dich, wir verlieren das Licht. Nós perdemos a luz, de repente nós perdemos a esperança, a gente perdeu a orientação, a gente perdeu a verdade. Kein Engel in der Not. Nenhum anjo em apuros, em necessidade. Aqui vai ter que precisar um pouco de interpretação, de uma, né, não sei muito bem como interpretar essa passagem. Vocês podem colocar a opção de vocês aí nos comentários. Kein Gott zeigt dich. Nenhum Deus se mostra. Nenhum Deus se mostra assim. Com essas ironias da Igreja Católica, com essa dupla moral de ficar pregando, mas ao mesmo tempo não fazer o que se prega. Der Himmel färbt sich rot. O céu fica vermelho. Pode aqui tanto ser o pôr do sol, ou seja, o fim da Igreja Católica, como pode também ser um céu com sangue, com tanto sangue que eles já derramaram também, né? Cruzadas e tudo mais. E nesse sentido de cruzadas, né? Eu até acabei me confundindo e falando que a queima, né, de queima dos livros que foram feitos pelos judeus, as cruzadas que foram feitas e promovidas pela Igreja Católica. O Nando Moura aí pegou aquele primeiro vídeo do Alemanizando, falando do vídeo da Deutschland, que mostrava padres e nazistas se abraçando, um paralelo entre queima de livros e ali os judeus, que na verdade foram queimados também, né? Os judeus, a Igreja Católica queimou gente, os nazistas queimaram livros, mas também colocaram os judeus no forno, ou seja, tá todo mundo queimando todo mundo ali. E o Nando Moura fez um vídeo falando da importância da Igreja Católica para civilizar aquele bando de bárbaros dos povos todos ali acima dos Alpes, que foram mesmo, né, muitos povos, os germânicos, os alemães, os francos, burgundos, otomanos, saxões e assim por diante. Mas, ok, eu entendo, a Igreja Católica teve o seu papel civilizador, o seu papel moralizador, eu não deixo de assumir, de ver que isso realmente foi real. Mas a gente também não pode não olhar que o que eles fizeram várias coisas até hoje, mas perversas, cruéis, de dupla moral, mentirosas. E aqui ele vai falar também do abuso da igreja, abuso sexual de mulheres, de crianças. Então, assim, ok, a gente tem que dar o papel que a Igreja Católica merece, mas a gente não pode passar a mão na cabeça da Igreja Católica também sem deixar de ver o que eles realmente fizeram, né? Então, nisso, eu acho muito perigoso querer ficar defendendo a todo custo e não assumir os erros. E nesse sentido, eu acho uma soberba muito grande, senhor Fernandinho Moura, você ficar metendo pau em como a galera pronuncia o nome da banda Rammstein. Não é Rammstein, não é Rammstein, é Rammstein. Não, não é Rammstein, é Rammstein. Então, assim, ou você critica sabendo falar ou não critique. E eu não acho que todo mundo tem que saber ficar falando nomes estrangeiros. A gente fala Brad Pitt, a gente fala notebook. O alemão vai lá, fala o nome dos jogadores alemães, tudo errado. Zé Roberto! Ficava, mas que? Mas Zé Roberto? Zé Roberto? Kaká! Quem é o Kaká? Quem é o Kaká? Nossa, tá jogando tão ruim, não, é o Kaká. Ou seja, os alemães não têm que ficar sabendo como pronuncia o nome certo de jogador, nem dos nossos cantores, nem de nada, assim como a gente também não é obrigado, a gente dá o nosso melhor e a gente aprende. Então, um pouquinho de humildade, né? Pelo amor. Bom, vamos continuar aqui com a nossa letra que a gente ganha mais.
Verführung, vergelten. Recompensar a sedução dos menininhos. Vergnügen, verpönt. Proibir o prazer, olha então a dubiosidade, né? A gente seduz, mas a gente proíbe o prazer. Nada, não pode ter prazer com sexo. Sexo é só para se procriar. Verlogen und verwöhnt. Mentir e satisfazer. Aus Versehen, sich an Kindern vergehen. Ou seja, por engano, sacrificar as crianças. Eu queria fazer só uma explicação um pouco mais minuciosa, que aqui o verwöhnt é o acostumar-se mal, é o deleitar-se. Porque, olha só, sich gewöhnen é acostumar-se. Agora, acostumar-se, habituar-se, né? A gente tem o wohnen ali dentro de habitar. Então, gewöhnen, habituar-se. Agora, sich verwöhnen é acostumar-se mal, se deleitar, ser mimado. Então, aqui o que eles estão falando, ó, verlogen und verwöhnt. Ou seja, tudo é mentiroso e mimado. Vocês estão no deleite de se aproveitar dos outros, das crianças, das mulheres. Por engano, olha lá o fazendo que eu falei, nossa, bem por engano, né? Ou será que vocês estão seguindo a Bíblia ao pé da letra? Espalhai-vos e multiplicai-vos em nome do Pai. Por que eu estou falando isso? Por engano. Porque, por exemplo, fazendo algumas pesquisas para fazer esse vídeo, eu encontrei lá que esse padre, Joseph Michalak, da Polônia, ele, que é o líder da Igreja Católica na Polônia, ele falou. Líder da Igreja Católica na Polônia declarou essa semana que as crianças são responsáveis pela pedofilia dos padres. Segundo ele, uma criança vinda de uma família disfuncional procura proximidade com outros e pode perder-se, fazendo com que uma outra pessoa também se envolva. A criança, essa safada, seduz os padres virtuosos. Teve outro. Essa Kumiko Kosaka, essa monja japonesa que foi presa na Argentina, que simplesmente abusava de surdos mudos, de crianças ainda com debilidades. Gente, é um negócio inexplicável. Aqui a gente tem a foto desse padre, o Carlos Lopes Valdés, que, né, levou a sério ali a questão de ajudar as crianças. É tão surreal e é tão triste que, fazendo essa pesquisa mais uma vez, eu encontrei tanto material, tantas fotos horrorosas, que isso me deixou até um pouco depressiva. Eu peguei aqui algumas tomadas do filme, que eu vou colocar aqui o nome para vocês, que trata exatamente desse assunto de um colégio interno liderado por padres e os abusos que esses padres cometem, de todas as ordens, não só sexual, moral, tudo. Em espanhol ele chama Los Niños de San Judas, os filhos de São Judas. Em inglês eles chamam Song for a Reggae Boy, com vários prêmios. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Mas enfim, só reforça essa ideia monstruosa dessa dupla moral da igreja, que nunca, assim, que dificilmente assume o que eles cometem, e que ficam pedindo desculpa, e é só isso que eles pedem, desculpa, e agora pela primeira vez, né, o nosso Papa assumiu que as desculpas têm que ser cessadas, a gente tem que parar de pedir desculpa e punir, e evitar que a Igreja Católica cometa novos abusos, porque isso já foi longe demais. Então é isso, né, a nossa maior instituição cristã, que deveria realmente representar uma pessoa tão digna, que foi Cristo, representa como? Essa é a grande ironia de toda a música. Eu acho que eles fizeram essa letra de forma genial, lidando muito com a própria etimologia da língua alemã, e é por isso que eu vim trazer essa música para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e próxima música vem em breve. Um beijo, bis dann.